desconhecido. Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo por número 28. Glória seja dado ao nome de Jesus. Atos capítulo por número 28, versículo por número 1. Todos acharam? Estão achando aí? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 28, versículo 1. Amém? Todos acharam? Vou dizer para nós tomarmos tempo, os irmãos, e assim os irmãos acompanham. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gaveta, uma víbora fugiu do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia-se eles um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de dissenteria. Ardendo de febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Podeis assentar. Aleluia. No nome de Jesus. Queridos irmãos, os irmãos conhecem a história, né? Uma história muito interessante da parte de Deus. Os irmãos ter ideia, Paulo, ele acaba de retornar da sua viagem missionária, da sua terceira viagem missionária. Ele retorna para Jerusalém. E quando Paulo retorna da terceira viagem missionária, os apóstolos, os anciões, eles aconselham Paulo, chama Paulo, e ali naquele... Dá licença um pouquinho, tem alguém aqui com porta preta? Está na frente do portão, está na frente do portão do vizinho. É o meu. Eles estão em Jerusalém, ele retorna para Jerusalém em sua terceira viagem missionária. Quando ele retorna da terceira viagem missionária, os apóstolos, os anciões, vão chamar ele no canto e ali naquela conversa, naquela confraternização, se assim podemos dizer, quando eles recebem Paulo com alegria. E ali eles vão aconselhar Paulo, eles vão dizer: olha, Paulo, está havendo um burburinho por aí que você está pregando contra a circuncisão. E aí eles estão alvoroçados e estão tramando contra a sua vida. Como Paulo, irmãos, ele sempre tinha esse amor, esse desejo de sempre estar dentro das sinagogas, no templo. E aí Paulo, ele ouve esse conselho, e ouvindo o conselho, ele recebe o conselho, irmãos. Ele recebe o conselho que o apóstolo Tiago vai falar, os anciões vão falar, vão aconselhar ele. Paulo, evita de falar sobre a circuncisão, evita de falar, entrar em determinados assuntos. E aí Paulo recebe esse conselho.
Só que Paulo, ele vai para o templo adorar a Deus. Quando ele vai para o templo, aleluia, começa aquele alvoroço. Por que alvoroço? Eles vão acusar Paulo de levar os gentios, de levar pessoas que não conheciam Deus para dentro do templo. E aí, irmãos, eles vão pegar Paulo, vão puxar Paulo para fora, vão começar a bater em Paulo. E os irmãos conhecem a história. Vão açoitar Paulo. Só que um comandante da guarda romana, chamado por nome Cláudio, ele vai pegar Paulo, ele vai segurar Paulo e vai preservar a vida de Paulo. Uma vez preservando a vida de Paulo, ele vai prender Paulo. E ele pega Paulo e apresenta Paulo ao governador Félix, ali na sua cidade, lá ali em Cesareia. E quando ele apresenta Paulo a esse governador, o governador diz: olha, esse homem não fez nada. Não tem acusação contra esse homem. E aí, só que ao mesmo tempo, ele vendo que o povo aleluia, o povo está, aleluia, ali naquela euforia, querendo tramar ou fazer algum mal com Paulo, ele pega Paulo, leva Paulo diante do rei Agripa. E ele fala: olha, rei, aconteceu isso. O que nós devemos fazer com esse homem? E aí o rei Agripa, ele fala, estou resumindo, irmãos, ele fala para Paulo: Paulo, apresenta a sua defesa. O que você tem a dizer a respeito de tudo isso que aconteceu com você ali no templo? E aí Paulo começa a apresentar a sua defesa. Ao mesmo tempo que ele apresenta a sua defesa, ele também começa a pregar. Ele fala, ele se defende. E ele ao mesmo tempo começa a pregar, a tal ponto de o rei Agripa dizer: olha, por pouco você não me persuadisse, por pouco você não consegue me convencer de também se tornar um cristão. Aí Paulo diz para ele: olha, se você quiser ir até os outros, aleluia, a oportunidade está aberta. Então Paulo, até na sua defesa, ele consegue pregar o evangelho. E Paulo está ali, em sua defesa, apresentando a sua defesa. E então, a partir daí, Paulo já começa, aleluia, a partir para o outro ponto. Porque Paulo sabia, aleluia, ele sabia o propósito que Deus tinha através daquilo na sua vida. Deus já havia revelado a Paulo que Paulo iria se apresentar a Roma diante do imperador Augusto César, o César Augusto. E os irmãos percebam, aleluia, que Deus já havia revelado isso a Paulo. E isso também estava atrelado, aleluia, ao desejo de Paulo. Ou seja, aleluia, era algo que estava no propósito, era algo que era propósito de Deus, mas que também estava atrelado ao desejo de Paulo. Porque Paulo, irmão, não simplesmente era conhecido como um apóstolo dos gentios à toa. É porque ele tinha esse desejo ardente, aleluia, de pregar o evangelho a Roma. E então o que Paulo vai fazer? Ele vai dizer: olha, eu quero apresentar a minha defesa diante do imperador em Roma. Quero apresentar diante do imperador César. Aleluia. Só que, aleluia, o desejo do rei Agripa, o desejo do governador que está ali, não é envolver, aleluia, César, não é envolver o imperador, não é envolver o governo de Roma. Só que Paulo, aleluia, ele já via lá na frente. Paulo, ele já tinha esse desejo ardendo no seu coração. Paulo já tinha recebido a revelação de Jesus Cristo, que ele iria se apresentar ali. Então o que Paulo faz? Ele vai dizer: olha, aleluia, eu tenho direito porque eu sou cidadão romano. Ora, aleluia, o cidadão romano, ele existe 3 formas de adquirir a sua cidadania. Primeiro, era o direito por nascença. Segundo, era quando alguém, aleluia, tinha condição de pagar esse direito. Ou seja, Paulo, aleluia, os seus pais,
ali eram comerciantes influentes na cidade de Tarso, aleluia, mas precisamente na Sicília. E ali, aleluia, eles eram comerciantes, aleluia, bem-sucedidos. E ali os pais de Paulo, aleluia, compraram esse direito de cidadania romana. Então Paulo passou a ter esse direito. A terceira era quando o próprio imperador César, aleluia, ele pegava e ele otorgava, aleluia, esse direito. Ele falava: olha, você tem o direito de cidadania romana. Então só César, o imperador, poderia fazer isso, aleluia, a não ser por nascença e a não ser por alguém que tivesse condições de pagar. Então perceba que Paulo vai apelar, porque quando Paulo apela, qual é o intuito de Paulo? Não somente apresentar, porque um cidadão romano, ele nunca poderia ser apedrejado, ele também não poderia ser crucificado. Então Paulo, ele apresenta, aleluia, essa credencial dele. Logo, o rei, ele fica enfurecido, ele não querendo, aleluia, envolver o governo romano, não querendo envolver o imperador nessa questão. O que é então que ele vai fazer? Olha, nós iríamos te soltar, nós iríamos te liberar, só que como você disse que você quer apresentar a sua defesa diante do imperador em Roma, aleluia, então nós vamos te mandar para lá. E aí os irmãos conhecem a história. Paulo, aleluia, ele juntamente com 276 passageiros entra no navio, e ali eles vão, esses prisioneiros, eles vão rumo, aleluia, à Itália. E ali eles estão indo, eles vão, só que esse barco não tinha tanta estrutura, aleluia, para navegar em águas profundas. Quando eles chegam em Alexandria, eles chegam na cidade de Alexandria, e ali eles avistam um barco, um centurião, ele avista um barco, e esse barco, aleluia, segundo Flávio Josefo, ele tinha a capacidade de levar 600 pessoas, era um barco grande. Esse barco tinha capacidade para andar em águas, navegar em águas profundas. Então, esse barco era um barco acostumado a passar por tempestade, era um barco acostumado a passar por dificuldades, mar revoltos, era um barco que era próprio para isso, para águas profundas, para situações adversas de tempestade. Então, o centurião diz para ele: olha, vamos embarcar nesse barco. E é nesse contexto que Paulo está. Eles estão indo em direção à Itália, eles entram no barco, e eles começam a navegar, e de maneira que eles estão navegando, Paulo recebe uma revelação de Jesus Cristo, e Paulo diz: olha, essa viagem vai ser uma viagem trabalhosa, essa viagem vai ser uma viagem difícil, aleluia, dificultosa, aleluia, vai haver danos, aleluia, vai haver coisas terríveis, aleluia. Só que olha o que o texto diz, que o centurião, aleluia, ele preferiu ouvir, aleluia, o comandante do barco, aleluia, o piloto do barco, aleluia, do que ouvir a Paulo, aleluia. Preferiu ouvir a voz do homem do que ouvir a voz de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Logo, eles continuam a viagem, eles continuam navegando, só que na proporção que eles vão entrando para dentro do mar, aleluia, o texto diz que surge, aleluia, um vento forte, uma tempestade forte, aleluia. Essa tempestade não era uma tempestade normal, esse vento não era um vento normal, aleluia. E essa tempestade, esse vento tinha nome, aleluia. E quando, aleluia, esse vento, essa tempestade vem, um vento do Nordeste, aleluia, esse vento vem, aleluia, essa tempestade vem, diz o texto, aleluia, que o barco já começa a perder o equilíbrio, ele já não tem, aleluia, o mesmo equilíbrio, ele já não tem a mesma, aleluia, a mesma estabilidade, porque eles colocaram uma confiança nesse barco. Eles disseram: esse barco, aleluia, talvez tenha uma história
histórico que nunca aconteceu nada com ele. Esse barco, aleluia, é um barco seguro. Esse barco é um barco seguro. Mas, irmãos, quando Deus quer, quando Deus permite a tempestade, aleluia, não tem barco que suporta, aleluia, o que Deus quer fazer. Glória, aleluia, perceba, olha o que o texto diz. Aleluia, o barco, aleluia, ele começa a ir para uma situação diferente. O barco começa a ir para onde tem um lugar meio rochoso, meio com rocha. E aleluia, e os únicos que não deveriam abandonar o barco, irmãos, aleluia, os marujos, o que eles vão fazer? Eles vão pular do barco, irmãos, e as pessoas começam a ficar desesperadas, porque quem era para guardar o barco, quem era para permanecer no barco, pularam, irmãos. E agora? Aleluia. Eles saíram fora, irmãos. Eles saíram fora, irmãos. Jogaram o bote e saíram fora. E aí diz a Bíblia que a situação chega a tal ponto que o barco se choca. E aí Paulo, aleluia, Paulo fica naquela ali, acalmando as pessoas. E o centurião diz: olha, quem aqui não sabe nadar? Imagina, irmão, o cenário. Quem aqui não sabe nadar? Meu Deus. Aleluia, 276 pessoas. Quem aqui não sabe nadar? Várias pessoas disseram: eu não sei nadar, eu não sei nadar. E aí ele diz: olha, quem não sabe nadar, segura em pedaço de madeira aí. E quem sabe nadar, começa, aleluia, a nadar e atravessar para chegar até a ilha. E aí, irmãos, todos chegam na ilha seguro, de acordo com o que Paulo havia falado, com a revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, que ninguém iria morrer. Ninguém iria morrer no meio daquela tempestade. Escute. Eles chegam na ilha. Só que quando eles chegam na ilha, aleluia, eles achando, talvez poderia achar que não seria bem recebido. E ali diz o texto que eles são bem recebidos pelos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Eles eram descendentes dos fenícios. E ali eles estão ali. E quando eles estão ali, eles recebem bem. O próprio texto diz que eles recebem com humanidade. Quando eles recebem com humanidade, com amor, e eles recebem, eles logo percebem, porque estava chovendo, irmãos, e estava frio. Eles percebem que eles estão ali com frio, estavam ali naquele mar, irmãos, poderia estar talvez sofrendo até hipotermia, porque a água era muito gelada. E aí eles vêm para a ilha. Quando eles vêm para a ilha, eles estão na ilha, e os bárbaros recebem, os bárbaros logo, eles preparam aquela fogueira. E ali eles pegam um graveto e acendem aquela fogueira. Acendendo a fogueira, aleluia, o texto diz, irmãos, que todos estão acomodados em volta da fogueira. E a fogueira, ela servia para aquecer todos os 276 pessoas, todas as 276 pessoas que estavam ali, que naufragaram, que aconteceu aquela situação. Logo, quando eles estão ali, ninguém tem, aleluia, ninguém tem a iniciativa, ninguém tem, aleluia, a iniciativa de alimentar o fogo, porque, aleluia, você acender o fogo é fácil, irmãos. O difícil é você alimentar o fogo. O difícil é o fogo permanecer aceso. E o fogo só permanece aceso na medida que eu alimento o fogo, na medida que eu trago o graveto. Só que ninguém tem essa, aleluia, iniciativa. Ninguém, aleluia, todos querem usufruir do fogo. Todos querem ser aquecidos pelo fogo. Todos querem estar perto do fogo. Todos querem o fogo, mas não querem, aleluia, ter a iniciativa de buscar graveto, aleluia, para alimentar o fogo. Logo, Paulo, ele vai ter essa iniciativa. Paulo vai pegar, ele vai trazer os gravetos e ele vai jogar o graveto no fogo. Eu sei que você muitas vezes já ouviu falar, aleluia, muitas vezes como eu, já ouviu falar e já falou que a serpente, a cobra,
ela tem medo do fogo, né, irmãos? Todos nós somos sabedores disso. Só que não tem só, aleluia, essa questão. Por quê, irmãos? Quando Paulo, ele pega o graveto e ele vai jogar no fogo, e a serpente está no meio do graveto, e ele não percebe, existe três coisas aqui. Primeiro, aleluia, existe a possibilidade, aleluia, de essa serpente, aleluia, porque muitas serpentes, elas se camuflam devido ao ambiente. Provavelmente, essa serpente era da mesma cor do graveto. Logo, Paulo, ele não consegue enxergar, ele não consegue visualizar essa serpente no meio, aleluia, dos gravetos. Aleluia. Então Paulo pega. E quando Paulo pega a serpente, e ela talvez estava camuflada nesses gravetos, Paulo joga no fogo. Aleluia. E quando ele joga no fogo, a serpente, no desespero de fugir do fogo, ela faz o que, irmãos? Ela agarra a mão de Paulo. E ela pica a mão de Paulo. Aleluia. Só que percebe, irmãos, aleluia, que a serpente, ela tem medo do fogo. Só que existe, aleluia, algo na serpente diferente. Por quê, irmãos? Se os irmãos forem observar, eu sei que os irmãos já viram aquele canal Animal Play ou algo assim. Os irmãos são sabedores, irmãos, que a serpente, ela só ataca quando ela se sente ameaçada. Ela só ataca quando ela se sente ameaçada. Só, irmãos, que muitas das vezes, aleluia, o ser humano, ele não faz nada para a serpente. Está entendendo, irmãos? Ele não faz nada para a serpente. Talvez você passa perto da serpente, você passa perto dela, sem você nem enxergar aonde ela está. Quantas pessoas, irmãos, foram picadas sem saber? Eita, meu Deus. Porque foi picado, pelo que foi picado. Meu Deus. Quantas pessoas já aconteceram isso? Por quê? Porque a serpente, aleluia, ela ataca quando ela se sente ameaçada. Ou seja, ela acha que está sendo ameaçada. Ela acha que está sendo ameaçada, mas ela não foi ameaçada, irmãos. Está entendendo, irmãos? Então a serpente, aleluia, ela ataca quando ela se sente ameaçada. Então, quando ela se sente ameaçada, e talvez ela sentiu isso quando Paulo pegou o graveto, e quando Paulo vai jogar ali no fogo, aleluia, claro que a temperatura do fogo, aleluia, foi, aleluia, 90% foi a temperatura do fogo. Mas, quando ela pega na mão de Paulo, provavelmente ela se sentiu ameaçada por Paulo. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes é assim, irmãos, no reino de Deus. Aleluia. As pessoas não querem fazer. Quando alguém se levanta para fazer, ele se sente ameaçado. Ameaçado de quê? De talvez perder, de achar que vai perder o seu lugar, a sua posição, aleluia, talvez no trabalho, ou em algum lugar, aleluia, no cotidiano, na sua vida secular, aleluia. Só que o que é teu é teu, e ninguém pode tomar. O que é teu é teu, e ninguém pode tomar. Dito isso, irmãos, aleluia, Paulo foi picado. E as pessoas que estavam ali disseram: olha, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Se ele sobreviveu a tudo isso, provavelmente deve ser alguma fúria de algum Deus, aleluia, que quer punir ele. E se ele escapou dessa tempestade, aleluia, é porque ele vai morrer aqui. Aleluia. Eles ficaram contando, eles ficaram com a mão no relógio, ficaram contando: ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Só que foi se passando minutos, foi se passando as horas, aleluia, e nada aconteceu com Paulo. Por quê, irmãos? Porque Paulo estava vacinado, não era com a vacina de Covid. Paulo estava vacinado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E quem é vacinado pelo sangue do Cordeiro, o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar. E qual era a palavra de Deus para a tua
vida nessa noite. O veneno da serpente, o veneno do inimigo, ele não vai te matar, ele não vai te fazer dano. Por quê? Porque tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que te protege, tem um Deus que zela tem um Deus que zela pela... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Talvez tenha alguém que entrou aqui e está dizendo: poxa, mas ela tem feito obra de macumbaria para mim. Aleluia, poxa, mas eu acho que essa obra que está sendo feita para mim vai me matar, vai trazer alguma doença para mim, vai acabar com a minha vida. Mas olha o que Deus está dizendo: não vai te fazer dano, não vai te fazer dano. Talvez você está lá na tua empresa e alguém está dizendo: aleluia, 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 ela vai sair do cargo, ele vai perder o cargo, aleluia, vai perder a posição, aleluia, vai sair, aleluia, foi promovido agora, mas está achando tal. Mas olha o que Deus está dizendo para você: pode até invejar, pode até fazer qualquer coisa, mas Deus está dizendo: há uma palavra de Deus sobre a tua vida. E qual é essa palavra? Aleluia, contra Israel não há encantamento. Vou repetir para você pegar: contra Israel não há encantamento. Que é Bíblia. Eu vou dizer para você, Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque tem um Deus que cuida de você. Glória a Deus. Aleluia. Por que tememos? Por que tememos? Por que tememos? Aleluia. Está com medo da macumbeira, irmãos? Está com medo, aleluia, do que estão fazendo? Aleluia. Em prol da sua vida, tem um Deus que te guarda. Tem um Deus que te guarda. Tem um Deus que te guarda. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Isaías, o capítulo 64 já dizia: deixa de cuidar, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Espera. Nada te fará dano, porque Deus está contigo. Eu não sei por que essa palavra, mas Deus está dizendo para você nessa noite: a tua casa está protegida por Deus. Na tua casa, no teu portão, está o sangue do... Meu Deus do céu, o sangue do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. O sangue do Cordeiro está na tua porta e nenhum mal te sucederá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Escuta, irmãos, Paulo é picado pela serpente. Aleluia, meu Deus. Quando Paulo é picado pela serpente, irmãos, aleluia, eles esperam, ó, vai acontecer alguma coisa com ele. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E esperaram pela morte de Paulo. Aleluia. Mas Paulo, para a glória de Deus, sobreviveu. Mas escute, quando Paulo sobrevive, irmãos, e eles veem a mão de Deus ali, eles falam: meu Deus, isso não é normal. Isso não é normal. E quando eles viram a mão de Deus na vida de Paulo, o que eles vão fazer, irmãos? Eles vão pegar Paulo, vai levar Paulo, aleluia, ali nas proximidades, em uma aldeia. E ali vai o chefe daquela aldeia, vai chegar para Paulo e vai falar: olha, meu pai está debilitado. Meu pai está com uma febre muito alta. Aleluia. Aleluia, você pode orar por ele. Paulo vai, irmãos. Paulo chega ali e ele permanece ali por 3 dias. E por 3 dias Paulo está ali com aquele povo. E ali Paulo, aleluia, ele estende a sua mão e ele ora pelo aquele homem. E aquele homem é curado pela glória de Deus. Aleluia. Mas escute, a mesma mão que foi picada pela cobra
foi a mão que Deus usou para curar, aleluia, aquele homem. Glória a Deus. Aleluia, a mesma mão que foi ferida pela serpente, Meu Deus. foi a mão que Deus usou para curar. Aleluia. O que Deus quer dizer para você, né, para mim, para você nessa noite? Aleluia. É aonde você foi ferido Meu Deus. que Deus mais vai te usar. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Pega essas cicatrizes, pega essas marcas, essas feridas e use essas feridas para curar alguém. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, as tuas feridas, aleluia, as suas cicatrizes, aleluia, serão instrumento que Deus vai usar para fazer um milagre na vida de alguém. Quem crê? Quem crê? Mas você está entendendo o propósito de Deus na vida de Paulo? Glória a Deus. E através daquela cura ali, irmãos, Paulo orou por várias pessoas ali. E várias pessoas daquela ilha foram curados pela glória de Deus. Pela glória de Deus. Mas escute, irmãos, e qual era o objetivo de Deus? Qual era o objetivo de Paulo? Qual era o desejo de Deus? O desejo de Paulo que estava atrelado ao desejo de Deus. Qual era? Era Paulo se apresentar em Roma. Aconteceu ou não aconteceu, irmãos? Paulo se apresentou diante do imperador César Augusto. Mas o mais interessante de tudo isso é que no meio do percurso, Deus fez coisas extraordinárias. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto eu estava preparando esse texto, eu achei algo interessante que Deus falou comigo, irmãos. É que Deus é tão grandioso, que assim Ele vai fazer na nossa vida, irmãos. Aleluia. Deus vai ter momentos na tua caminhada, aleluia, que Ele vai mudar a tua rota. Aleluia. Ele vai fazer você parar em determinado momento da rota que você está, só para fazer o milagre. Aleluia. Talvez tem gente que vai estar até atrasado. Talvez tem gente que vai perder até a condução. Mas Deus está dizendo, é ali que eu vou te usar. Meu Deus. Não se preocupe, no destino final você vai chegar. Mas antes de você chegar, Deus fará coisas extraordinárias. Levante a mão que eu vou profetizar. Se prepare. Aleluia. Se prepare. Porque quando você for para o teu trabalho, quando você for para um objetivo, um destino que você for, aleluia, vai ter determinado momento que Deus te fará parar. Vai ter pessoas que vai te parar e vai dizer, meu filho, aleluia, algumas circunstâncias missionárias da vida, alguém passando por algum problema vai dizer, eu preciso de ajuda. E você vai parar. Você vai olhar para o relógio e vai dizer, poxa, eu tenho um compromisso, eu tenho horário para chegar. Mas Deus está dizendo, o negócio é o propósito, é o projeto. O que eu tenho na tua vida não é somente no teu destino final, mas é durante a tua caminhada. Aleluia. Deus fará milagre tanto no início, no meio e no final. E Deus está dizendo para você, se prepara, porque é no meio da caminhada, porque é no momento que você menos esperar, que Deus vai colocar pessoas diante de você para Ele fazer um milagre e você será um instrumento nas mãos de Deus. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui? Você será direcionada por Deus. Hoje, a partir de hoje, você não anda onde você quer. Você não faz o que você quer. Você pode até traçar, eu vou lá. Mas Deus está dizendo, cuidado que Ele pode te parar no meio do caminho, aleluia, para resolver algumas situações, aleluia, de pessoas. E assim Deus fará. Quem acredita nisso, diga amém, glória a Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Vamos orar.